creio. Na minha vida ele fez. E o pastor Carlos teve que viajar, não sei se ele deixou alguém do Maria Helena. Deixou alguém do Maria Helena? Fica de pé. Para trazer uma palavra? Não. Então, pastor Leandro, é você. Vamos começar com o pastor Leandro, da igreja Jardim Nova Paulista. 15 minutinhos, pastor, para a gente não perder a hora, né? E não ficarmos, como diz, enchendo os irmãos, no nome de Jesus. Graça e a paz, irmãos, amém? Que bênção, né? Ver a igreja assim, cheia, como podemos dizer assim, né? O povo veio adorar a Deus, veio glorificar o Senhor nesse tempo, nesse dia especial. Especial porque é um tempo de organização, muda-se aí os anos, muda-se as datas, novos desafios, novos sonhos, novos ideais, novos projetos. E colocamos diante do Senhor, agradecemos tudo que foi feito, o ano de 2015, e colocamos diante do Senhor tudo aquilo que nós pensamos ser bom para a nossa família, para a nossa vida, e colocar isso nas mãos de Deus. Isso é muito importante. E aquilo que a palavra do Senhor diz em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E isso nós estamos fazendo neste lugar, dando o dízimo do nosso tempo, porque às vezes nós falamos do dízimo, falamos só do dinheiro, e podemos também atribuir o dízimo a tantas outras coisas, e o dízimo fala de primícia, e nós estamos dando essa primícia para Deus, passando as primeiras horas, as últimas e primeiras horas, primeiros momentos do ano na presença do Senhor. E eu quero fazer uma leitura aqui, eu quero que os irmãos compartilhem, Salmos 126, Salmos de número 126, o versículo de número 3, Salmo 126, verso de número 3, bem conhecido dos irmãos, onde Deus é louvado, porque fez retirar o cativeiro o seu povo, e então o salmista fez este louvor a Deus, mas que cabe muito bem neste momento, nessa oportunidade, para a minha vida, para a congregação do Jardim Nova Paulista, que é um braço dessa igreja, que é uma parte do rebanho deste povo. Salmos de número 126, verso de número 3, diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Grandes coisas fez o Senhor. Eu quero aqui dar um testemunho da congregação do Nova Paulista, onde nosso ano foi de algumas lutas, barreiras, dificuldades, como sempre, nada é fácil na obra de Deus, mas vimos sempre a mão de Deus, vimos sempre a mão do Senhor agindo naquele povo, naquela igreja, cultos maravilhosos, onde Deus falou conosco tremendamente, vidas sendo renovadas. Eu agradeço a Deus, porque a palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor. Ele é o dono da obra, Ele é o dono da igreja, e Ele tem feito crescer aquele povo ali. Nós, como eu disse na última terça-feira, antes de ontem lá para os irmãos, eu não me lembro, meus amados, eu não me lembro de termos 2 cultos sem nenhum visitante. Eu não me lembro, durante todo o ano, sempre nós apresentamos alguém visitando a igreja, e eu não me lembro também de algum mês que uma pessoa não tenha se convertido, pelo menos nos cultos. Sempre nós fazemos apelo, quase todos os cultos, e sempre vem 2, 3 pessoas entregando a sua vida para o Senhor, e eu agradeço a Deus por isso, os irmãos empenhados na obra do Senhor, a igreja sempre adorando a Deus. Nós fazemos várias reuniões ali com a equipe de louvor, os ministérios, a liderança,
e colocamos sempre diante deles isso, para que façamos a obra o melhor para Deus. Façamos não de forma relaxada, mas façamos o melhor. Então Deus, Ele tem aprovado, Ele tem verdadeiramente abençoado, e isso para mim, para o pastor Dorival, que estou aqui todas as semanas com ele, conversando, dialogando, pedindo conselhos, pedindo a orientação. Pastor, o que eu devo fazer, o que eu faço nessa situação, nesse caso, e ele sempre de bom grado, sempre pronto ali para nos dar a orientação. Então eu vejo isso como uma bênção, um motivo de muita alegria mesmo, e Deus firmando os nossos passos ali, a equipe de obreiros. Eu quero agradecer aos irmãos, aqui tem algumas pessoas que estão aqui, que compõem os obreiros da nossa igreja. Eu quero louvar a Deus pelo esforço de cada um, a equipe de louvor, que Deus abençoe tremendamente vocês e possa recompensá-los, mesmo sabendo que eu sei que vocês não fazem para isso, mas Deus, Ele abençoa aquele que coloca a mão no arado e faz de forma assim, do melhor para o Senhor. Que Deus abençoe a equipe de louvor, os irmãos, as irmãs que trabalham com as crianças. Deus abençoe toda ali a diaconia, todos os irmãos que frequentam a igreja. E nós vimos aqui domingo passado 32 pessoas, né, sendo batizadas nas águas. Isso meu coração alegra muito em ver o crescimento da igreja, a expansão da igreja, porque a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que a igreja, ela continua crescendo. Nós estamos continuando escrevendo este livro histórico. O Atos dos Apóstolos é o Atos agora dos discípulos, é o Atos dos pastores, é o Atos dos diáconos, é o Atos do Espírito Santo. E a igreja continuando a crescer, e eu fiquei muito feliz por cada vida, e principalmente por acompanhar 12, 13 pessoas lá da congregação Nova Paulista compondo isso. Então para mim é um motivo de muita alegria ser participante disso, e eu olho para trás e vejo que valeu a pena cada esforço, cada oração, e eu venho testemunhar, me dada a oportunidade pelo pastor, para testemunhar e dizer que eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito nesta igreja e nas congregações. Temos visto verdadeiramente a mão de Deus. Eu quero também agradecer ao Senhor perante a igreja. Na minha vida particular, eu sofri aí a gente fala assim, uma pedrada, né? Foi uma pedrada. Para mim foi algo assim muito inesperado, um momento tão difícil, e ainda tem sido um momento de muita saudade, onde eu perdi a minha mãe. Tá aqui, veio meus irmãos aqui passar comigo o Natal, veio o Evandro, continuou aqui, e então para nós assim foi uma perca muito grande, principalmente assim, eu estou mais afastado, estou aqui na igreja, no convívio aqui com a minha família, eles estão lá morando na mesma casa, então isso é muito difícil, né? Então eu agradeço, porque agradeço a Deus num motivo assim que Deus tem nos levantado, Deus tem nos acompanhado, e eu tenho visto a mão de Deus em cada momento. E quando em oração a Deus, eu indagava ao Senhor, perguntando o porquê, qual é a razão. Uma mulher que tinha algumas dificuldades de saúde, mas nada assim, tinha diabetes, tal, mas nada que fosse tão agravante, 58 anos, e Deus a levar, né? Então, o que me confortou foi que Deus falou comigo: meu filho, todos os meus planos são perfeitos e totalmente bons. Todos os meus planos são perfeitos e totalmente bons. E eu saber também o destino da minha mãe, uma serva do Senhor, uma missionária na terra, e ver assim, crendo que ela está na glória. Então, para mim, meus irmãos, foi um ano assim, de muito trabalho, de muito esforço, momentos que eu aconselhava alguém quebrado por dentro. Mas Deus, eu chego aqui dizendo glória a Deus, agradecendo,
de todo o meu coração, porque eu não sou digno e nem merecedor de nada que Deus tem dado para mim. Uma família, uma igreja abençoada, a Igreja Batista aqui, de Pederneiras, toda a Igreja Batista, estou inserido aqui, e assim, uma família, uma igreja, um pastor do meu lado, os irmãos, meus irmãos de sangue, ver tudo isso. Eu não sou merecedor de tanta bênção e vejo a graça de Deus sobre a minha vida. Então eu venho agradecer na minha vida particular e no meu ministério, vendo o crescimento da igreja. E eu agradeço também, eu chego aí encerrando a faculdade teológica, só tem algumas matérias aí nesse semestre, 4 anos de faculdade teológica, para mim é uma conquista muito grande, ser um bacharel em teologia, com muito orgulho, né, com muito labor, com muito sofrimento, mas muito proveitoso este tempo tão especial. Então eu agradeço de coração a toda a igreja que tem estado comigo, toda a igreja que tem orado por mim, todos os irmãos que têm estado ali no Nova Paulista, cultuando a Deus conosco. Então eu agradeço, esse é o meu testemunho e motivo de honra e de glória ao nosso Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Então, pastor Evandro. Queridos, eu quero só compartilhar um versículo que está no livro de Josué, capítulo de número 1, verso de número 8, que diz assim: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Esse versículo foi um versículo que Deus colocou no nosso coração para a gente estar trabalhando no ano de 2016 lá na igreja do Jardim Paraíso. Eu deveria ter gravado a declaração que nós fizemos no culto da semana passada, de terça-feira passada, e reproduzir ela aqui, porque eu quero dizer as mesmas palavras que eu disse lá. Eu louvo a Deus por tudo que tem acontecido na nossa vida, pela nossa igreja, principalmente pelas pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas que nos apoiam, as pessoas que nos ajudam, porque a obra de Deus ela não é feita por nós que somos pastores, não. Existe um ministério que eu sempre costumo dizer que é aquele ministério que fica embaixo do piso. A gente não sabe o que tem de concreto aqui embaixo. A gente não sabe o que tem de ferragem embaixo desse piso. A gente vê isso aqui bonito, vê o altar, mas as paredes, o teto, mas nós sabemos que por baixo de tudo isso, há um grande muro feito para sustentar toda essa estrutura. E na nossa vida não é diferente. Nós somos apenas aqueles que levam a palavra e tem uma cara estampada aqui na frente. Mas quem sustenta a nossa vida e sustenta a igreja em oração são pessoas que o nome às vezes nem aparece nas listas, não são mencionados. São pessoas que Deus dá uma balançada na cama assim de madrugada e fala: levanta, ore pelo teu pastor, levanta, ore pelo irmãozinho fulano de tal, pela irmã fulano de tal. Essas pessoas, elas não aparecem, não buscam glória, essas pessoas não se destacam pela sua imagem aqui na igreja, mas são as pessoas que nos sustentam. E eu louvo a Deus, porque eu tenho certeza que o pastor Dorival tem essas pessoas, pastor Leandro tem essas pessoas, pastor Carlos tem essas pessoas, eu tenho essas pessoas também. Todos os ministérios da igreja, se eles existem, é porque existem pessoas que oram por nós, levantadas por Deus. Esse ano, lá na nossa congregação, também foi um ano muito abençoado. Nós colocamos
no ano passado uma meta de fazermos toda a primeira terça-feira de cada mês um culto das primícias, onde a gente leva os nossos alimentos, roupas, calçados, e eu fico feliz porque o povo tem aprendido a plantar. E isso é muito grandioso para nós, porque é uma lei que Deus estabeleceu e serve para todos. Se a gente planta, nós temos o que colher, e graças a Deus, nós temos colhido isso. Não para a gente se envaidecer e se engrandecer, mas para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome do Senhor seja sempre exaltado acima de todos nós. Nós não somos dignos, eu uso as palavras do pastor Leandro aqui, muitas vezes merecedores muito menos de alguma coisa aqui nessa terra, e as pessoas nos honram, as pessoas olham para nós, pastores, e a gente tem sido honrado nessa igreja, por essa igreja, pelas congregações que nós pastoreamos, pessoas lá que têm investido na vida da gente, pessoas que têm orado pela vida da gente. Eu louvo a Deus, porque em alguns dias, durante o ano, eu não pude estar nos cultos, mas Deus tinha alguém sempre preparado para estar lá. Aos domingos pela manhã, eu estou aqui dando aula na classe dos jovens da nossa igreja, e eu tive que me afastar, me ausentar da nossa congregação como professor de escola bíblica, e Deus levantou pessoas lá. A Elisângela deu um segmento, tivemos outras pessoas que deram aula. Agora minha esposa provavelmente vai assumir, a partir do próximo domingo, vai a pastora Karina dar aula lá. Então, há uma sequência de trabalho, e eu ficaria muito triste, extremamente triste, se um dia eu deixar aquela congregação e não levantar alguém de lá para ser o nosso sucessor. Aí eu errei, se acontecer um negócio desse. Eu não discipulei ninguém, mas eu tenho certeza que alguém vai ser levantado lá, já está sendo preparado para fazer isso. E com relação aos jovens aqui da nossa igreja, foi um ano também muito proveitoso. A gente caminhou, lutou, tivemos muitas vezes naquela salinha do leão, a gente tem que rugir lá dentro, irmão, com alguns jovens. Você tem que chamar o camarada para sentar e dar no meio, dar uma de zagueirão ruim, só carrinho de frente, para que eles acordem, para que eles levantem. E Deus tem levantado vários jovens aqui na nossa igreja, para dar seguimento também a esse trabalho. Nós tivemos aí no decorrer desse ano que passou, a ministração de alguns cursos, inclusive de programação de robô de solda. Infelizmente essa crise veio, tirou o emprego de muita gente, e fez com que isso parasse, ainda que, eu creio assim, que momentaneamente, mas depois nós seguiremos com esses cursos profissionalizantes. O Rodrigo se dispôs, esteve aí, ensinou, formamos 3 turmas de jovens, e principalmente de pessoas que não são da nossa igreja, pessoas que durante a ministração do curso, elas foram ministradas também pela palavra, e elas vão voltar, um dia estarão aqui. Eu louvo a Deus pelos eventos que nós tivemos aqui com os jovens, e eu sempre digo para eles, principalmente para a nossa liderança de jovens, que se um dia os eventos forem necessários para prender os jovens, ou para trazer os jovens para que eles fiquem na igreja por conta de eventos, nós temos que fechar a porta e ir embora, porque está tudo errado. O que atrai as pessoas é a presença de Deus e a palavra de Deus, e em todos os dias que a gente se reuniu, ela nunca deixou de ser ministrada. Todos eles receberam uma palavra. Se eles têm agido de acordo ou não, isso aí é muito pessoal, não tem como, vontade de dar, mas a gente não tem como inculcar, dar uma machadada na cabeça, abrir e depositar um pendrive com a Bíblia escrita em 1.500 línguas lá, não dá. Mas a gente
prega a palavra. Simples. Eu costumo dizer que a minha pregação não atrai multidão, mas ela é suficiente para levar alguém para o céu. Não porque eu prego, porque eu não escrevi isso aqui. Eu aprendi da mesma forma que você aprendeu. Um dia alguém me ensinou. Por isso que eu sei 1 ou 2 versículos apenas. Sou um bebezinho gatinhando, assim como você. E todos os dias a gente aprende. Estudando, meditando, orando, tendo comunhão com Deus. E isso é muito importante para nós. Como o pastor Leandro também mencionou a respeito do batismo que tivemos no domingo anterior, muitos jovens passaram pelas águas, e alguns ainda vão passar. E eu espero que você, jovem, que não passou pelas águas, esteja no próximo, que aí eu quero estar lá dentro para te afogar, de cabeça para baixo, esqueceu de ser deitado lá até ficar roxinho, aí a gente tira e ora por ressurreição, e se Deus ressuscitar, amém, né, pastor? Se não ressuscitar, certeza que foi para o céu. Eu quero agradecer ao pastor Dorival, a toda a diretoria dessa igreja, que tem investido na gente, porque a gente sabe que Deus é quem nos sustenta, mas Deus levanta pessoas para investir na gente. Então, eu quero agradecer em nome da congregação do Jardim Paraíso, agradecer em nome do Juba, da juventude dessa igreja, ao nosso pastor, que ele tem orado por nós, ele tem nos orientado debaixo da palavra de Deus, nos dado direcionamento e liberdade para a gente poder trabalhar dentro da palavra de Deus. Obrigado, pastor. Obrigado aos irmãos da diretoria da igreja, que tem também investido muito na vida da gente, até mais do que a gente merece. Eu quero só agradecer. É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado aos irmãos que emprestam seus 2 ouvidos para nos ouvirem. Muito obrigado pela liberdade e pelas oportunidades que a gente tem de fazer bom uso da palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós terminamos esse ano agradecidos, com uma gratidão tremenda no coração. Em casa, graças a Deus, está tudo bem. Nós e a nossa família respiramos essa igreja. Obrigado. Obrigado, irmãos. Obrigado por tudo. Obrigado, pastor. Amados irmãos, às vezes você veio aqui nesta noite, derrubaram seus missionários lá, Vinícius. Derrubaram seus missionários lá. Amados, nós estamos acostumados, não é? A vir para a igreja no dia 31 de dezembro, esperando sempre aquela palavra profética do pastor para o ano de 2016. E aí, pastor? O que é o ano 2016? É o ano da vitória? É o ano disso? O ano daquilo? O que será? Qual é o propósito do ano 2016? Oh, meus amados, eu quero dizer uma coisa para vocês, que o ano de 2016 é um ano de crise. É um ano de crise, é um ano de sofrimento, é um ano de dificuldade, o ano 2016. Talvez você falasse, pastor, então vamos orar, vamos pedir a Deus, né, para passar a crise, para não ter crise. Irmãos, não posso fazer nada contra a palavra de Deus. A crise tem que acontecer. E o que nós temos que fazer? Orar, não é para passar a crise, temos que orar para passarmos pela crise. Essa é a diferença do crente. Não é para não ter crise, não é para não ter isso, para não ter aquilo. A igreja tem que orar para que possamos passar pela crise e sairmos do outro lado inteiro.
Essa é a questão da igreja. O Senhor não prometeu nunca, Ele nunca prometeu que não ia ter crise, que não ia ter problemas. O que o Senhor diz na sua palavra? Quando passares pelas águas, o que Ele diz? Estarei contigo aonde? Nas águas. Quando passares pelas águas, estarei contigo nas águas. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Está entendendo, querido? Em lugar algum, Deus fala que não vamos passar por crises. Não é? O que Ele sempre diz para nós, tende bom ânimo, eu estou contigo. Ele nunca falou que nós nunca iríamos passar pelo vale da sombra da morte. Mas Ele disse o quê? Quando passares pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, ainda no leito da morte. O Senhor não livrou, não é, Daniel de entrar na cova dos leões. Daniel poderia ter orado: Senhor, não permita que eu não entre, não seja lançado na cova dos leões. Não, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus foi lá com Daniel na cova dos leões. Os 3 meninos, eles poderiam ter orado, não é? Para que não fossem lançados na fornalha. Não, eles foram para a fornalha, mas Deus foi lá com eles, na fornalha. Eu quero dizer que Deus, Ele está com você. Aonde você passar, aonde você for o ano de 2016, Deus vai estar com você lá. Na fornalha, na fogueira, nas águas, Ele vai estar com você lá. E Ele vai te sustentar lá. É isso que eu quero dizer para você, meu amado. Então não fique imaginando que 2016 vai ser uma maravilha. Pastor, profetiza aí que não vai acontecer nada e que a crise não vai nos pegar. Deus está conosco na crise. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu estarei convosco. Esta é a palavra de Deus. Não adianta ficar procurando aqui na Bíblia somente versículos de vitória e vitória. Nós temos que entender que nós temos que passar pela experiência da terra. Nós estamos num lugar onde não nos pertence. Estamos num lugar, a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Nós estamos, querido, quero que você entenda, nós estamos em terra estranha. Nós somos forasteiros nessa terra. Não somos deste mundo. Quando o crente entender que ele não é deste mundo e pensar nas coisas eternas, nas coisas celestiais, ele não vai ficar preocupado com crise. Se tiver crise, se eu morrer de fome, irmão, se eu morrer de fome, para mim é lucro. Na verdade, morrer de fome é lucro. Vai com o Senhor, vai se encontrar com o Senhor, vai para a glória. Então, meu querido, entenda isso na tua vida. A crise não pode afetar o crente. O crente não pode ficar bitolado, não pode ficar preocupado com os acontecimentos, com política. Por isso que nós não devemos nos envolver. Eu quero dizer para você, não vai melhorar, o Brasil não vai melhorar, Pederneiras não vai melhorar, vai piorar, porque a tendência é piorar, porque senão Jesus não vem. Precisa haver crise, precisa ter problemas para que Jesus venha. E Jesus está aí, às portas. Jesus está às portas do céu para recolher a igreja, queridos. Estamos vivendo os últimos momentos. Então,
Infelizmente para você, a palavra que eu tenho para você nesta noite talvez não vai te agradar. Mas eu quero, como o pastor Evandro falou, eu quero preparar você para ir para o céu. O meu objetivo não é que você, aliás, aqui alguém ganhou na virada aí? Alguém ganhou? Alguém ganhou aí? Quase, Dilcinho. Irmão, a crise continua. O Caiano vai continuar cortando o cabelo ano que vem? Vai continuar. É, meu irmão. Então, queridos, o que o pastor Evandro falou, uma palavrinha morna, né, pastor? Água com açúcar, mas preparando pessoas para ir para o céu. Tirando do inferno. Esse é o nosso objetivo. Abra sua Bíblia, segundo livro, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Eu quero que você reflita. Hoje é dia 31 de dezembro de 2015. Falta uma hora. Será que falta uma hora, irmãos? Lá no Japão já virou, na China já é 2016. Então, para que serve esse relógio aqui? Quem está certo, os chineses, os japoneses ou nós, que estamos aqui 11 horas e 15 minutos? Então, isso aqui não importa para Deus, viu? Esse relógio não serve para Deus. Então, vamos quebrar também essa religiosidade de meia-noite tem que estar com o joelho dobrado diante do banco. Vamos acabar com esse negócio aí, irmão. Para com isso. Meia-noite, tem que virar. A hora meia-noite. Mas lá na Bahia já foi meia-noite. O fuso horário, irmãos, é diferente. Então não vamos nos surpreender a relógio, não. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 7. Eu quero trazer uma palavra de reflexão nesta noite. É tempo de retrospectiva. A TV Globo, a TV Record, as TVs aí fizeram uma retrospectiva do ano de 2015. Nós temos que fazer também da nossa vida. Nós temos que ver como foi a nossa vida nesse ano 2015, para corrigirmos algumas coisas para o ano novo que vai chegar. Precisamos corrigir aquilo que não deu certo. Se você quer a bênção de Deus, se você quer ser um homem abençoado, irmão, você tem que olhar para trás. O que deu errado, por que deu errado? Não é por um acaso que algumas coisas deram errado na tua vida. E se você não corrigir as coisas erradas da tua vida, o ano que vem continua e vai piorando as coisas. E você nunca vai se acertar. Verso 7. O apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que nós podemos dizer deste verso para nós cristãos no ano de 2015? Você não pode fazer mais nada agora. No ano 2015 você não vai fazer mais nada, porque você está aqui comigo e não vai sair daqui. O que você pensa? Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no último instante da sua vida, Paulo estava sendo preparado para morrer. Os romanos iriam sacrificar o apóstolo Paulo. E ele olha aqui, diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que você diz da tua vida no ano de 2015 com relação a este verso? Traz para a tua vida este versículo nesta noite. Para o ano de 2015. Combati o bom combate. Eu quero perguntar, a primeira pergunta: você combateu o bom combate nesse ano? Paulo estava dizendo: eu combati o bom combate. Quantos daqui nesta noite podem dizer: eu combati o bom combate?
Quantos daqui nesta noite podem responder a segunda pergunta que eu vou fazer? Combati o bom combate, terminei a carreira. O que Paulo estava dizendo? Eu fiz aquilo que tinha que fazer durante a minha vida. Você fez, irmão, aquilo que você tinha que fazer no ano de 2015, ou vai ficar alguma coisa para o ano de 2016? Você fez tudo o que deveria fazer no ano de 2015? Eu até creio que você que está aqui pode me responder de uma forma satisfatória. A terceira pergunta que eu iria fazer para você: Paulo diz que guardou a fé. Você está aqui, eu creio que você guardou a fé, a não ser que você veio aqui somente por causa do jantar. A não ser que você veio aqui somente para receber uma profetada na tua vida nesta noite. Não sendo isso, eu creio que você está aqui porque você guardou a fé. E você achou importante estar aqui nesta noite para agradecer a Deus, para falar, para louvar, para adorar a Deus. Eu prefiro acreditar desta forma com relação a você que está aqui nesta noite. Guardou a fé. Você guardou a tua fé. Mas quantos que não estão aqui, meu irmão? Você olha para o teu vizinho, você olha para o irmão que sentava perto de você no banco, aonde ele está hoje, está desviado. Por quê? Ele não guardou a fé. Ele abandonou a fé. Ele desistiu. Ele deixou a desejar. Mas e você que está aqui nesta noite? Estamos chegando ao final do ano, para nós faltam alguns minutos. E nós, queridos, precisamos fazer uma avaliação na nossa vida com relação a este verso. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Eu vejo que é tempo de retrospectiva. É o momento oportuno de um balanço final do ano na nossa vida. As empresas chegam no final, no dia 31, fecham para balanço. Nós também, como crentes, deveríamos fechar a nossa vida e fazer um balanço da nossa vida. Temos que fazer um balanço da nossa vida com relação ao verso 7, que o apóstolo Paulo escreveu aqui para nós. O apóstolo Paulo, ele nos ajuda nesse propósito. O apóstolo Paulo, ele fez um balanço da sua vida e a conclusão que ele chegou é que ele tinha combatido o bom combate, ele completou a carreira e ele guardou a fé. Irmãos, nós não precisamos mais nada do que isso na nossa vida para começarmos o ano de 2016. Se você combateu o bom combate, se você realizou todas as coisas, se você guardou a fé, você vai começar daqui a pouquinho um ano abençoado para você, sem coisas para tentar acertar, sem dívida no banco, sem problemas com as pessoas, problemas familiares, com a vida no altar do Senhor, não tendo que consertar. Eu vejo aqui para nós, queridos, que nós devemos olhar para o passado com um senso de dever cumprido. Hoje, feliz é aquele que olha para o passado, para o ano de 2015, alegre, feliz, porque ele cumpriu o seu dever. Cumpriu o seu dever com a sua família, cuidou dos seus filhos, cuidou dos seus, deu o bom, deu o melhor para a família está à sua volta. Quantos que terminaram o ano, quantos que estão aí, e os filhos estão longe? Eu digo longe porque não é por causa de brigas, é isso que eu estou dizendo. Estão distantes de vocês. Quantos que têm os filhos distantes? Não estão por perto, porque não foi um bom pai, não foi uma boa mãe. Dever cumprido com você mesmo.
dever cumprido com Deus. Será que durante este ano 2015, meu irmão, pensa, você fez a obra de Deus, você desenvolveu um bom trabalho cristão? Você serviu a Deus de todo o teu coração este ano 2015? Você, como Paulo diz, estou oferecendo a minha vida. Neste momento, no último momento, ele estava oferecendo a vida dele como oferta a Deus. E você, será que você pode nesta noite oferecer a sua vida como oferta a Deus? Quantas almas você ganhou no ano de 2015? Quantos versículos você leu no ano de 2015? Quantas orações você fez no ano de 2015? Quantas ceias você tomou no ano de 2015? O que você fez espiritualmente, querido? Isso é muito importante para nós. O que você fez de importante espiritualmente no ano de 2015? Qual foi a sua comunhão com Deus no ano de 2015? Se fosse medir a tua intimidade com Deus neste ano, você teve intimidade com Deus? Quantos beijos você deu em Deus neste ano? Quantos abraços você deu em Deus neste ano, querido? Quantas vezes neste ano você se derramou na presença de Deus? Isso serve para você analisar a tua vida espiritual. Combati o bom combate, adorei a Deus, preguei a palavra, servi a Deus. Você combateu o bom combate espiritual? Eu vejo que nós temos que pensar em tudo isso, querido. Se nós queremos verdadeiramente servir a Deus, se nós queremos ter um encontro com Jesus nas nuvens, nós temos que pensar no combate que nós tivemos neste ano de 2015. Você, graças a Deus, está aqui nesta noite, mas quantos não puderam estar aqui, porque o Senhor recolheu? Quantas pessoas foram, não sei se para Deus ou para o inferno? Por quê? Porque não completaram, não terminaram a carreira, não combateram o bom combate, não guardaram a fé. Você pensou nisso? Quantas vidas? E se fosse você que Deus tivesse chamado? E se fosse você que o diabo tivesse chamado? Onde você estaria agora, neste momento? No céu, no paraíso ou no inferno, aguardando para entrar no lago de fogo? Por isso nós precisamos ter a consciência de ter combatido o bom combate, terminado a carreira fielmente e guardado a fé neste ano de 2015, querido. O apóstolo dos gentios, ele lançou aqui um olhar rumo ao passado, e ele declarou que a sua vida foi uma luta, que o seu caminho não foi fácil, que ele enfrentou forças estranhas na sua caminhada, na sua vida. Ele deixou claro que nessa peleja, ele não abriu mão de princípios e valores, nem desistiu da carreira no meio do caminho. É isso que Paulo está dizendo. Enfrentei lutas, passei por problemas, por dificuldades, mas eu não abandonei a minha fé, eu continuei na minha fé, eu combati o combate, e eu consegui terminar aquilo que eu tinha me proposto. Muitos se cansam da obra, e na obra não concluem a sua carreira, quer seja dentro da igreja, quer seja na sua família, quer seja lá profissionalmente. Quantos que desistem, abandonam o emprego, quantos que abandonam a família, quantos que abandonam a igreja, quantos que abandonam a própria vida, como nós vemos nesse ano. Só eu conheço 2 pessoas que colocaram a corda no pescoço, porque desistiram de viver, porque não suportaram as aflições deste mundo, não terminaram a carreira, não guardaram a fé, a esperança em Deus.
Mas nós somos daqueles que não desistem. Nós não desistimos, nós perseveramos, nós buscamos, nós cremos, nós temos esperança, querido. Porque nós cremos num Deus que está presente conosco em todos os momentos das nossas lutas. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Não os abandonarei, não vos deixarei, estarei convosco todos os dias. Ainda, aqueles que tropeçam e caem, já no final da carreira, e colocam tudo a perder. Não adianta nada servir a Deus 30 anos, 40, 50, se no último momento tropeçar e se desviar do caminho do Senhor. Paulo testemunha ainda que jamais ele vendeu sua consciência pelo lucro. Jamais vendeu a sua consciência pelo lucro, o seu caráter pelo lucro. Como estamos vendo aí esses políticos que poderiam ficar marcados na história, poderiam ficar marcados como bons na história, mas infelizmente ficarão marcados manchas escuras na sua história, porque se corromperam, porque abandonaram o seu propósito. Homens de 80, homens de 70 anos se corrompendo com dinheiro, perdendo tudo, passando o resto da vida na cadeia, porque não conseguiram se manter fiel em seus caráteres. Paulo jamais prostituiu o seu ministério para alcançar favores transitórios. Ele guardou a fé e permaneceu fiel até o fim. Como você tem guardado a sua carreira cristã? Você tem combatido o bom combate? Tem corrido de acordo com as normas da palavra de Deus? Ou está caminhando, correndo de acordo com as normas do mundo? Você permanece firme na sua fé, querido? Você está firmado na fé, na palavra de Deus? Espiritualmente, você aprovou o seu ano de 2015? O que você fez? O serviço prestado a Deus, você aprova neste ano? Você fez aquilo que você deveria fazer? Você fez tudo que poderia ter feito para a sua família, para os seus pais, para os seus irmãos? Você fez tudo o que deveria ter feito naquela empresa para que ela não venha fechar as portas? Você contribuiu para que ela mantivesse as suas portas abertas no ano 2016? Ou você ajudou a dar aquele empurrão? Ou você está ajudando a carregar o caixão daquela empresa? Você fez a tua parte, querido? Quantos estão aí ajudando a carregar caixão? Quantos estão sepultando sonhos, porque não têm se mantido fiéis à palavra de Deus, porque não têm combatido o bom combate, porque não têm guardado a fé? Nós devemos olhar para o ano de 2016, 2015, nós deveríamos ter olhado desta forma: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. São 3 pontos para você pensar na tua vida. Agora, olhar para o futuro, olhar para o ano de 2016, como que nós devemos olhar, queridos? Eu vejo aqui o apóstolo Paulo dizendo: quanto a mim, no verso 6, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O tempo da minha partida é chegado. Será que nós estamos preparados para a partida? Se o Senhor vos chamar, se Jesus aparecer no ano 2016 nas nuvens, você está preparado para partir? Então, eu vejo que nós devemos olhar para o nosso futuro.
para corrigir aquilo que nós não fizemos neste ano, aquilo que nós deixamos a desejar, aquilo que nós sabemos que poderia ser diferente. Eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito mais, mas o ano que vai começar eu quero agir diferente. Eu quero fazer aquilo que eu não fiz. E Paulo diz, para encerrar no verso 8, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo aqui, amados, mesmo no corredor da morte, ele tem plena serenidade naquilo que esperava ele pela frente. Ele tinha confiança no seu Deus. Então, nós precisamos, sabendo que o ano de 2016 será um ano difícil, nós precisamos ter a esperança, a certeza que Deus estará conosco. E se foi difícil para nós neste ano, temos que procurar corrigir os nossos erros, temos que procurar melhorar a nossa vida cristã, temos que procurar melhorar como marido, procurar melhorar como esposa, procurar melhorar como pai, procurar melhorar como filhos. O nosso alvo deve ser de melhora, não deve ser de parada, estagnada. Nossa vida não pode ficar estagnada, queridos. Temos que procurar, não importando a idade. Muitos pensam, olha, eu já estou aposentado, é isso, e param a vida. Não, nós temos que procurar melhorar a cada dia. Sempre temos alguma coisa a melhorar com a nossa experiência. Eu jamais tenho a minha vida estagnada. Eu quero melhorar. Se hoje eu corri, se hoje eu fiz a minha prova, em tanto tempo, o ano que vem, eu quero melhorar o meu tempo na prova, na minha corrida. Se este ano eu fui um bom pastor, o ano que vem eu quero melhorar o meu pastorado, o meu ministério tem que melhorar. Não importa o que eu ganho, o que eu deixo de ganhar. O importante é saber que eu estou contribuindo para o melhor. Para melhorar. Meu irmão, você tem que fazer mais curso de cabeleireiro para melhorar. Você é bom, mas não pode parar, tem que melhorar. Tem que melhorar. Você concluiu a sua faculdade, tem que melhorar, tem que fazer um mestrado, tem que fazer um doutorado, querido. Porque a hora que você parar, você está morrendo. Você está deixando de existir. Você está deixando de sonhar. E nós precisamos sonhar. A palavra de Deus diz que os velhos, ainda que fossem velhos, sonhariam. Teriam sonhos. É isso que eu quero deixar para você nesta noite. Olhe para a tua vida, o que você deixou de fazer, o que você não completou no ano de 2015. Por que você não completou? Que você pense no ano 2016 e leve a tua vida diferente do fracasso que foi o ano de 2015. Talvez você foi um fracasso como pai, você foi um fracasso como esposo, você foi um fracasso como líder, um fracasso como ministro de Deus, um fracasso como empregado de uma empresa, como gerente, mas o ano de 2016 vai ser diferente. Vai ser diferente. É isso que eu quero passar para você nesta noite. Não quero fazer promessa, é você. É você que tem que tomar atitude, é você que tem que fazer a diferença, querido. Tudo depende de você.
Nós temos mania, o crente tem mania de jogar a responsabilidade tudo para Deus. E ele fica lá de papo boar, como eu digo sempre, tocando viola e tomando limonada com gelo na rede. Como é que vai melhorar a vida? Não tem como melhorar, irmão. Deus não vai mandar anjo na tua casa para fazer aquilo que você pode fazer e não faz porque é preguiçoso. Deus não vai mandar um anjo para resolver o teu problema. Aquilo que você pode fazer, é você que tem que fazer. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Quantos aqui podem dizer isso com relação ao ano 2015? Quantos que podem dizer? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei minha fé em 2015. Está tudo bem na tua vida? Vamos agradecer a Deus pelo ano de 2015. Eu tenho que agradecer a Deus. Eu sou grato a Deus pelo ano de 2015. Muitas lutas, muitos problemas, crise na minha empresa, crise, né? Mas eu estou aqui, vivo, forte, cheio de saúde, querido. Já fui em São Paulo hoje, já corri 15 quilômetros e já estou aqui. Já fui trabalhar na minha empresa e já estou aqui. E 3 da manhã eu vou para a minha empresa de novo. Vou começar o ano trabalhando. Precisa, pastor? Eu não preciso. Mas eu tenho prazer em trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ser útil. Que você possa seguir exemplo de pessoas. Não fique esperando como o passarinho no ninho, esperando a mamãe levar a comida no bico para você. Deus não vai fazer isso por você. Faz a tua parte e 2016 vai ser bênção na tua vida. Vai acontecer, sim, claro, desde que você faça a tua parte. Amém? Amém, queridos? Vamos cantar um hino de adoração a Deus, pastor Evandro? Vamos adorar a Deus por esse ano de 2015 que o Senhor nos deu. Deus nos deu. Não é? Deus nos deu grandes coisas desse ano. Vamos colocar em pé, daqui a pouquinho estou terminando. Nós vamos queimar fogos aí também, né? Tem uma festa preparada aí. E eu quero, meia-noite, eu quero que vocês já estejam lá no salão. Este hino de adoração que nós vamos cantar agora é pelo ano de 2015, pelo que o Senhor fez na nossa vida, pela bênção que Ele nos deu. É um hino de louvor, de agradecimento, de adoração a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor.
seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Desde o início, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. As vozes cantam: poderoso Deus, poderoso Aleluia. Comece a agradecer a Deus. Comece a louvar a Deus por este ano que está acabando. Comece a dizer: obrigado, Senhor, porque estou aqui. Obrigado, Senhor, porque terminei este ano, porque combati o bom combate neste ano. Agradeça a Deus porque você guardou a tua fé. Quantas oportunidades você teve para abandonar a igreja,
é pastor que se virou contra você, é diácono que chamou sua atenção, é o seu marido, é o seu pai, é o seu filho, que fez de tudo para tirar da igreja, mas você está aqui, você permaneceu fiel. Adore a Deus, glorifique a Deus, diga: Senhor, muito obrigado, Senhor, pela minha vida. Eu te adoro, Senhor, porque estou o último dia do ano, eu estou te louvando, eu estou te adorando, Senhor. Ó Deus, obrigado, porque prevalecemos na luta, porque prevalecemos na guerra, porque o Senhor nos deu vitória, e a maior vitória é a salvação, é a perseverança, é terminar o ano dentro da tua casa. Esta é nossa maior vitória, Deus. Deus, obrigado, te louvamos pelos acontecimentos, porque nós crescemos com as tragédias, nós crescemos com a crise, nós crescemos com os problemas, nós nos fortalecemos, Pai. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor. Agradeço, Senhor, te louvo, Senhor, por cada membro desta igreja, por cada filho, por cada irmão. Te agradeço pela minha esposa, te agradeço pelos meus filhos, eu te agradeço pelos meus funcionários, te agradeço pelos meus pastores, te agradeço pelos meus diáconos, ó Pai. Deus, te agradeço pelos meus clientes, ó Pai. Eu te louvo, te bendigo, te exalto, até pelos meus inimigos, porque eles me ajudaram a crescer neste ano, Pai. Eles me impulsionaram a crescer neste ano. Os meus concorrentes me ajudaram a crescer neste ano, porque eu abri meus olhos, porque eu fui atrás, porque eu persegui, e o Senhor nos deu vitória, Pai. Obrigado, obrigado, Senhor. Te louvo e agradeço, Senhor, por este ano que está terminando, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vira o lado da moeda agora. Agora você vai orar. Você vai orar não é para não passar em crise, é para você passar pela crise, porque vai ter crise, mas você vai passar pela crise e vai sair do outro lado. Você vai orar para não cair, você vai orar para continuar lutando, para continuar combatendo, para você terminar o ano de 2016, para você guardar a fé no ano de 2016, independente de crise, independente de governo, independente de Dilma ou não Dilma, independente de qualquer coisa, porque as coisas vão piorar, e você precisa estar fortalecido no Senhor, para você prevalecer, para você vencer. Você vai orar com o pastor Evandro agora, para o ano 2016, para você prevalecer em meio às lutas. Querido, mas não espera ele não, ele vai te ajudar. É você que vai pedir para Deus fortalecer, dar músculo para você, ó. Sabe onde é a academia? A academia é aqui na igreja. A academia de músculo espiritual é aqui na igreja, pastor, porque é aqui que você fortalece seus músculos, com a palavra de Deus, com a oração. Se você ficar na tua casa, vai ficar fraco, não vai ter músculo. Então tem que vir para a igreja, irmãos. Músculo espiritual se cria na igreja. Te louvamos, Senhor, porque 2016 está chegando, e nós queremos colocar todas as nossas perspectivas diante do teu altar, diante do teu trono. Que o Senhor nos dê graça e força, que quando entulharem os nossos poços, o Senhor nos ajude a cavar novos poços. Se fecharem um, que o Senhor ajude nos a abrir outro. Se fecharem uma porta para nós, que o Senhor abra duas na nossa frente. Se fecharem a nossa rua, que o Senhor abra uma avenida. Se jogarem terra sobre nós, que nós possamos passar por cima de tudo isso, debaixo da tua santa palavra. Cubra-nos, ó Deus, cubra a nossa família, cubra a nossa igreja, cubra, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada visitante nosso que está aqui nessa noite. Cubra, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui, que a tua boa mão seja suficiente na vida deles.
A tua palavra sempre revelou o Senhor como sendo, na escassez, o Senhor era o suprimento, na sede, o Senhor era a água, na fome, o Senhor era o pão, no tempo, Pai, exposição ao tempo, o Senhor era a cobertura, o Senhor era o nosso abrigo, e o Senhor diz na tua palavra que o Senhor não mudou, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso nós depositamos a nossa fé em Ti, ó Deus, sabendo que possamos passar tudo que tiver direito aqui nessa terra, mas nós seremos sustentados e cuidados pelo Senhor. Assim como o salmista diz que o pardal encontrou casa, nós estamos nos Teus átrios, no Teu santuário, na Tua casa, Te buscando, não cumprindo obrigação, mas sabendo que daqui virá uma palavra que transformará a nossa Aleluia! História. Sabemos que daqui nós podemos ouvir a voz do Senhor, tendo a nossa intimidade contigo, ó Deus, dentro de casa, mas aqui no ajuntamento dos santos, no ajuntamento de pessoas, o Senhor derrama a Tua glória. Que seja assim no ano de 2016, por todos os dias, na Tua casa, na Tua família, na Tua empresa, na Tua escola, no lugar onde você trabalha, aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor seja contigo. Aonde ouvir a palavra crise, o Senhor seja o teu guarda-costas e o teu suprimento. Aonde disserem que não dá mais, o Senhor pegue na tua mão e te ajude a atravessar todo o mar de sofrimento, de angústia, de dor. Creia que na passagem que nós temos aqui nessa terra, como foi ministrado hoje, podemos passar por qualquer situação, assim como o apóstolo Paulo disse: eu sei viver na abastança e sei viver na ausência, mas em todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele, no Senhor, no Cristo, no Messias, aquele que me fortalece. 2016 seja abençoado pelo Senhor sobre a tua vida e para a glória do Senhor. Aleluia! Sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Acende a luz aqui, querido, que agora vai a palavra profética. Eles querem a palavra profética. O povo quer a palavra profética. E eu sou profeta de Deus. Estou profetizando para aqueles que estão no Senhor. Se você não estiver no Senhor, não vai valer isso aqui para você. Não vale para o ímpio lá fora. Não vale para o ímpio. Vale para aqueles que estão firmados no Senhor. Eu quero dizer, guarda aí, grava isso aí, na tábua do teu coração. 2016, ninguém te poderá resistir. Todos os dias do ano de 2016, o Senhor diz: como fui com Moisés, como fui com o pastor Dorival, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Então somente, irmão, igreja, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés e pastor Dorival te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido durante o ano de 2016, por onde quer que andares. Aleluia. Aplauda o Senhor, Ele é digno de louvor e de adoração. Aleluia. O ano de 2016, cheio da glória de Deus na tua vida.
Se andares no caminho do Senhor, a bênção acompanhará você. Se ouvires a palavra de Deus, se praticares a palavra de Deus, a bênção vai perseguir você durante o ano de 2016. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos proteja, você e todos os seus, em nome de Jesus. Feliz 2016, abraça o teu irmão e pode se dirigir lá para o nosso santuário da alimentação.